Olá. Oi, pessoal. Só estou esperando a Daniela Ribeiro aparecer. Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre acne. Aí, se vocês tiverem perguntas, por favor, podem já ir colocando. Tudo bom, Karina? Daniela chegou. Deixa eu ver. Dani? Olá, tudo Oi, tudo bem? bom? Tudo Tudo bem, jóia. Consegui. gente? Duas Danis, né? Difícil Pois reunir é. essa dupla. E aí, pessoal, tudo bem? Para todo mundo que está entrando, acho que podemos esperar um minutinho para começar, né? Sim. E aí, o que vocês contam de bom, pessoal? Vão mandando as dúvidas aí sobre acne, o que a gente puder esclarecer. Então, acho que só para a gente colocar que hoje, né, essa iniciativa, a gente está começando a primeira série de lives que a gente vai ter da primeira pós de rejuvenescimento íntimo do Brasil, que a gente está fazendo, a coordenação minha e da doutora Úrsula, com a participação, né, de coordenação dos módulos Daniela Cury, Kátia Becauser, e Natasha Crepaldi, e com vários professores, né, do Brasil todo, pessoas que já têm especialidade, tanto de ginecologia, cirurgia plástica, urologia, então vai ser uma pós bem integrando as especialidades. Essa live de hoje, então, é o início, né, para comemorar a série de lives do início da pós, que vai começar agora em agosto, tá? Então, para quem gosta do assunto, a pós tá aí, tá? Vamos começar, Dani? Vamos, bom, prazer. Eu sou Daniela, me apresentar rapidinho. Eu sou ginecologista, trabalhei 17 anos como ginecologista e depois eu fiz residência de dermatologia. Então, a minha experiência maior com acne é principalmente como médica ginecologista. E eu acho que vai ser legal essa troca, né? Porque você tem a visão da dermatologia, né, Dani? Com E eu tenho a certeza. visão do ginecologista. Eu acho que são perfis diferentes de pacientes, condutas diferentes que a gente acaba fazendo, né? E o objetivo, acho que dessa live também, né, principalmente ajudar os ginecologistas que muitas vezes se deparam com isso no consultório e tem uma certa dificuldade, né, em Sim, saber como manejar e levar esse paciente, né? Então, você quer exatamente. começar, Dani? Vamos falar um pouquinho, né? Qual a tua experiência de consultório de acne? Conta aí para mim. Eu trabalhei muito tempo com adolescentes, né? Eu fazia um ambulatório de SOP, de adolescentes, e aí o que eu mais tenho de experiência são com essas pacientes. Em geral, o que eu via muito eram casos mais leves. Acne grau 1, grau 2. Era difícil chegar para a gente, para o ginecologista, os casos mais graves, né? Uma acne grau 3. E eu acho que isso já ia direto pro dermatologista, né? Com certeza. Então Então, eu acho que como gineco a gente sabe manusear mais esses casos mais leves. E como dermato já é outra história, né? E os seus já casos, começa a como é que partir são? para o outro lado, né? E você vê como isso é Aham. muito importante, até uma troca de figurinhas. Porque ao mesmo tempo que o dermato ele precisa, na verdade, saber manejar os casos mais graves, existe toda a questão relacionada, por exemplo, à isotretinoína, que é um dos medicamentos que a gente usa para acne, que está, né, relacionado à teratogenicidade, está relacionado, né, à anticoncepção.
que muitas vezes, às vezes a gente, né, o paciente, a gente vai entrar até com tratamento hormonal para esse paciente, mas precisa também ter essa troca nesse sentido, né? Porque muitas vezes o dermatologista não tem, né, aquela noção do que pode, o que não pode terapia hormonal, né? Sim, Principalmente, eu acho, hoje na mulher adulta, né? Porque existe muito aquele conceito da questão, né, do risco de trombose, né, de tromboembolismo pulmonar, nas mulheres que usam anticoncepcional, e aí a mulher adulta, né, como fica? O dermatologista, ele pode entrar com anticoncepcional, ou ele deve, né, ou a gente precisa encaminhar para um ginecologista? Você vê que são especialidades que elas são muito relacionadas, né, em tudo. exatamente. A Kátia, que está aqui, que é até professora da pós, né? Tem prazer de ser paciente dela. E a gente, além de tudo, a gente trabalha muito junto, então é muito legal porque a gente consegue ter muito essa troca de figurinha, que é fundamental, né? Acho que em todas as especialidades. Até para E você saber que tipo de anticoncepcional que você pode indicar ou não, né? Eu acho que desde que você saiba o que você está fazendo, você pode fazer qualquer coisa. Afinal de contas, nós somos médicos, né? Eu acho que a gente tem que saber o que a gente está fazendo. E aí não dá erro. e estudar isso, né? Às vezes, Exatamente. isso tem muito a ver também com a questão que a gente está falando, assim, da questão da pós, né? Eu recebo muitas mensagens de colegas, às vezes, que fazem outros cursos comigo e me mandam mensagem: ai, Daniela, eu gostaria de fazer um preenchimento íntimo, você me orienta? E às vezes eu falo, gente, como que a gente vai fazer, né? Um negócio assim. Aí que entra a questão da pós, né? Pode o dermato fazer? Né? O gineco pode fazer algumas Pode coisas gineco da área do fazer? dermato, mas precisa saber, né? Exatamente. A questão não essa coisa que às vezes as pessoas acham, invadiu as áreas da medicina, elas são muito interligadas. A gente vai ter muitos momentos que você, dentro da tua especialidade, vai fazer alguma coisinha da outra, mas não tem problema desde que você domine aquilo muito bem, né? O que não pode é fazer de olho, né? Que eu acho Exatamente. que não é o legal. Então a gente estava, né, Dani, acho que a gente pode, né, tentar falar um pouquinho das questões Hum. assim relacionadas, que eu acho que é sempre uma dúvida muito comum, né? No que está relacionado essa acne, né? Quais são os fatores encadeantes, né? Hormônio, o que a gente pode pedir de exames para esses Uhum. pacientes? Eu acho que você, como ginecologista, pode contribuir muito nesse sentido para a gente. Né? Então, falando um pouquinho especificamente da acne da mulher adulta. A acne da mulher adulta hoje, acho que aproximadamente em torno de 20% das mulheres, né, na idade adulta, elas têm acne. Uhum. Né? E a acne em si é, na verdade, a principal queixa, né, no consultório dermatológico. Não só da mulher adulta, mas acne em geral. Né? Então, todo paciente que acaba vindo, né, mulheres, às vezes, elas, na grande maioria das vezes, elas às vezes têm outras queixas, mas muitas hoje falam assim: mas eu tenho uma acnezinha aqui. Ai, doutora, minha pele é muito oleosa, eu vivo tendo acne, perto do período menstrual. Né? Então, eu queria te perguntar, quando a gente investiga, né, e qual é a tua conduta como ginecologista nesse sentido? Se você tem alguma conduta, né, o que você acha que é ideal a gente pedir de exames, o que não é? Uhum. Bom, você fala na adulta, né? Porque adolescente é muito complicado. Para a gente pedir exames, é uma fase que muitas adolescentes têm, mais de 25% das adolescentes vão ter acne sem nenhum problema hormonal. Na mulher adulta, eu costumo sempre fazer uma boa história, avaliar se essa paciente tem ciclos menstruais regulares, como é que foi a idade da menarca, é, perguntar se tem alguma outra queixa, no exame clínico, avaliar se essa paciente tem algum comemorativo, hirsutismo. A alopecia androgenética é mais difícil em pacientes com SOP, com alguma alteração hormonal, mas a gente procura também. Então, fazer uma anamnese bem minuciosa e um exame clínico minucioso. Em geral, se essas pacientes têm apenas uma acne, um grau leve, nada muito exuberante, a gente poderia não pedir nada. Mas o que acontece é que a gente acaba pedindo, né? A gente sempre pede uma pesquisazinha. Eu não peço muita coisa, não. Eu vejo que na dermato é um pouco diferente do que a gente pede da ginecologia. Na gineco a gente fica mais atento a testosterona total e livre, SHBG,
no máximo uma SDHA, um sulfato de D-hidro-F. Fora isso, a gente acaba não fazendo uma pesquisa muito grande. Na dermato é um pouquinho diferente, né, Dani? Sim, não, mas eu acho que eu, pelo menos, também vou por esse lado, né? Então, eu acho que a principal coisa que a gente precisa pensar é a questão realmente se a paciente tem indicação de investigação, né? Porque se tiver aqueles sinais clássicos de hiperandrogenismo, né? Como você falou, hirsutismo, alterações de ciclo menstrual, e alopécia, né, androgenética, características de alopécia androgenética, eu acho que a gente deve sim investigar. E aí eu peço os exames, tá? Quando o paciente não tem, ou também sinais, né, de síndrome plurimetabólica, que muitas vezes pode estar associado, principalmente na mulher adulta, né? Então, obesidade, hipertensão, diabetes, entre outros agora, né, que a gente tem na síndrome plurimetabólica. Então, eu acho que daí a gente investiga. E aí, eu acho que é uma coisa que é importante, né, a gente falar, que o ginecologista talvez já saiba muito bem, o dermato nem sempre, é a questão, né, que se o paciente está usando anticoncepcional, que muitas vezes é um dos tratamentos, não vai adiantar a gente pedir os exames, né? Não, zero. Você inibe eixo e aí Isso. esquece. Os hormônios, Esquece, né? os androgênios Então, vão estar normais. muitos pacientes às vezes já estão usando, então a gente Uhum. não pede. E também a questão, se for pedir, que o ideal é que se colhe esse exame do 1º ao 5º dia do mês, Exato. né? De preferência no horário da manhã, né? Que é onde você tem menos alteração. Me corrija se eu estiver errada, né? Porque Não, você é isso mesmo. ginecologista, mas eu acho que é por aí, né? Então, isso eu acho que é uma coisa bem básica, que nem todo mundo sabe. Eu levei algum tempo, no início eu não sabia, então eu solicitava os exames e não tinha essa orientação adequada. E já faz um bom tempo, né, que eu solicito dessa forma, e eu acho que assim funciona bem, né? Então, é a minha... Quanto tempo deve se suspender o anticoncepcional para se fazer a coleta de sangue? Dani, 30 dias? Ah, pelo menos, idealmente, pelo menos uns 60 dias. 60, né? Sendo no 30 mínimo dias é 30, né? mínimo 30. Mas para você fazer uma boa pesquisa mesmo, idealmente 3 meses sem 3 meses. anticoncepcional. Mas claro que a gente não vai fazer isso, né? E Mas uma pelo outra menos 30 coisa dias. que eu acho que é legal também, né, que é um outro exame, mas que, claro, tem que ser muito bem feito, é a ultrassonografia, né, que hoje tem alguns critérios para isso também, que seria uma possibilidade, né, Dani? Você O solicita... ultrassom depende muito da escola que você segue. Os endocrinologistas, por exemplo, eles acabam nem pedindo ultrassom, eles não consideram muito, que o critério deles é do NIH, eles acabam usando mais o hiperandrogenismo e a oligovulação, né? Sinais menstruais. Já o ginecologista, ele acaba pedindo, principalmente pelo lado da infertilidade, quem quer fazer pesquisa de ovulação, então depende muito da escola. Mas o ultrassom não é fundamental. Se você tiver um hiperandrogenismo clínico, ou laboratorial, ou irregularidade menstrual, pelo menos 2 desses, você já acaba fechando. O ultrassom seria mais para ajudar ou para outras coisas, né? Se você suspeita de algum tumor, síndromes virilizantes, coisas assim, você vai pedir, com certeza, o ultrassom. Mas só para SOP não necessariamente. Eu acho que às vezes a gente tem uma certa dificuldade, alguns casos que a gente não fecha muito o diagnóstico, né? Aí, às vezes, o ultrassom é aquela paciente que clinicamente... A esperança. Tem, né? Parece que tem todos os comemorativos, mas às vezes a gente não tem um exame muito compatível, e aí eu acho que às vezes a ultrassonografia serve para né, em alguns momentos, nesse caso. E que mais? Eu acho que a Úrsula comentou para a gente falar um pouco sobre as causas, né, da acne da mulher adulta. Sim. Então... mitos e verdades. Isso exatamente, né? Eu acho que assim, não é causa, claro, né? A gente já falou um pouco. Além da genética, né, que é fundamental, que eu acho que é uma das principais coisas, e a questão hormonal também. Mas a gente tem vários outros fatores hoje que estão relacionados, que a gente sabe que estão relacionados à acne na mulher adulta, né? Como, por exemplo, estresse, né? Uma situação que está muito relacionada a isso também. Uma fase muito comum agora, né? Isso, principalmente nessa época, né? Muita acne nessa época agora.
a questão da própria alteração do microbioma, né, da pele, que hoje é um assunto, acho que está muito em alta e tem, né, tem relação, né? Então, a própria alteração da barreira cutânea, ela está intimamente relacionada à acne. Então, às vezes, o paciente mesmo, ele está com tratamento tópico, que é um ácido, né, que vai, vamos dizer assim, piorar muito a barreira cutânea dele, né? E às vezes você não está atento que você precisa restaurar essa barreira cutânea também, porque a própria barreira cutânea interrompida ou machucada, você vai acabar piorando a acne e vira um ciclo vicioso, né? E tabagismo também, né, gente? É uma das causas que está relacionada. Né? Altera a secreção sebácea, né? Isso. É mais comum comedão, né? Os pacientes acabam tendo muito comedão. E há uma outra coisa que eu acho que também é importante a gente falar, que muitas vezes não é, né, falado, é que hoje, né, a gente tem aquela característica da acne da mulher adulta que ela acontece muito na região, né, em U, que a gente fala mandibular, mento, né? Mas hoje já se sabe que a grande maioria da acne da mulher adulta, ao contrário do que se pensava, tem alguns estudos já mostrando isso, é que ela tem multilocalização. Na verdade, não é só nessa região. É a região mais comum, é essa, mas malar, né, fronte, mesmo outras regiões periorais também estão relacionadas à acne da mulher adulta. Então, o fato da mulher não ter, na verdade, só nessa região, e até tórax, né? Tórax, né? Então, na região de colo, dorso, também é um comemorativo da acne da mulher adulta. Então, às vezes a gente tem aquelas pacientes que elas fazem, né? Tem o rosto super limpinho, mas elas têm muita acne na região, né, de tórax e dorso. Então, eu acho que é uma outra coisa que a gente tem que lembrar. E que mais, Dani, que você lembra aí de bom? Pessoal, vão mandando perguntas. Uso de boné, franjas, né? Isso pode piorar. Pode piorar. Alimentos, né? Os polivitamínicos, complexo B, uso de suplemento. Sim, e quais são os alimentos assim que você considera e que a gente tem realmente que podem piorar a acne, Dani? Essa era a minha pergunta para você. Leite está relacionado ao aumento da acne. Leite, né? E principalmente os alimentos com alto índice glicêmico, né, gente? Então, sim, os açúcares. Açúcar, né? Carboidrato ou doce. Eu acho que são os principais relacionados. E aí tem muito a ver com o suplemento, né? Não só o suplemento, mas principalmente o suplemento de academia que o pessoal toma, esses whey, né, da vida, que muitas vezes ele, além de ter, né, uma alta carga às vezes, de carboidrato ali junto, ele também pode ter, né, produtos derivados do leite, que daí às vezes acabam exacerbando a acne. E, claro, medicamentos, que hoje são muito comuns, né? A gente tem corticoide, né? Que é um medicamento extremamente comum, né? Principalmente agora, nesse período de frio, que o pessoal acaba tomando. As pessoas se automedicam, né? Automedicam, né? Principalmente quem tem alergias. Também a gente tem outros medicamentos, né? Então, androgênicos, né? Então, hormônio masculino, o pessoal, às vezes, de academia gosta muito de utilizar. Chip da beleza, né? Gestrinona, exatamente. Né? O que mais, gente? Deixa eu ver. Fenitoína, carbamazepina, lítio, esses... Gente. O que mais? Vamos pensar. Lítio a gente já falou. E eu acho que... vitamina B12, né, gente? B12. Que é muito comum também causar isso. E eu acho que é isso, né? Não lembro mais. Nenhum, assim, específico. O que o pessoal está perguntando aqui? O hormônio masculino. Então. Quantas pílulas? A inflamação através do soro do leite e derivados. Uma nutricionista falou aqui, que bom. E quantas pílulas, todas elas possuem lactose na sua formulação? Nossa, Jaqueline, agora você me pegou. Kátia, você sabe? Eu acho que não. Você sabe, Kátia? Eu não lembro se eu também não. necessariamente. Mas assim, ó, me corrija se eu estiver errada, né? Essa questão assim dessa quantidade de lactose, né? Em pílula é muito pequena, né? É muito pequena, né? Na verdade,
seria o problema, acho que maior para as pessoas que tenham alergia, né? Não necessariamente, que pode ter algum componente ali. Não Todas elas necessariamente. têm. Todas elas têm lactose, sim. Ah, então, isso eu não Boa. sabia. Também não. Quase todas têm. Talvez as mais novas, agora, ó, laboratórios, isso é uma boa oportunidade para você desenvolver. Eu nunca cheguei a pesquisar, não, assim, para saber. A maioria tem, a Kátia respondeu aí também. Mas eu acho que a quantidade que tem ali não é uma quantidade extremamente grande, a ponto... A gente tem muito, na verdade, muito medicamento sem lactose, né? Acho que a pessoa, hoje em dia, para cortar 100% a lactose, né, teria que realmente não tomar nenhum medicamento quase. Exato. Eu acho que o mais importante da pílula é o componente da progesterona, o progestagênio que a gente está utilizando. Isso sim é que vai influenciar a favor ou contra a acne, né? Muito mais do que a lactose da pílula. Vamos falar alguma coisa um pouquinho, Dani, sobre a questão do tratamento, então, hormonal, né? O que a gente tem de tratamento, o que a gente recomenda normalmente. Então, são as pílulas, né? Logicamente, combinadas, né? Me corrija se eu falar alguma bobagem, você que é ginecologista, né? Mas, geralmente, o acetato de ciproterona, né? Que é o mais antigo, junto com o estrogênio, né? Que geralmente são os que são mais utilizados com esse objetivo, né? Isso. E aí, e os outros, né? E as outras, quando a gente usa só uma progesterona, né? E quando a gente usa um DIU, qual é a tua opinião? O que você acha sobre isso? Você como gineco e dermato. O que eu vejo muito no DIU, por exemplo, no DIU de Mirena, né? As pacientes, elas acabam tendo aumento da oleosidade, tanto do rosto quanto do cabelo. Podem ter um aumento de acne, mas isso, em geral, nos primeiros 6 meses. Depois vai normalizando, aí até 1 ano do uso, acaba normalizando. Eu não sei se você vê isso também, mas eu vejo muito isso no consultório, as pacientes usuárias. Geralmente E aí, nos primeiros meses, né? eu fico mais tranquila se essa paciente está usando DIU e está muito desesperada com a oleosidade, por exemplo, de eu tentar usar uma espironolactona, alguma coisa, algum medicamento antiandrogênico para controlar um pouco essa oleosidade. Eu também geralmente faço uso. Agora, o que eu percebo muito é que se a paciente já tem um histórico, né, de ter mesmo que não seja uma acne muito intensa, mas ela já tem um histórico de ter uma pele oleosa, um pouco mais de acne, e ela faz, né, ela coloca o DIU, e muitas pacientes às vezes até trocam, né, o anticoncepcional combinado e vão para o Mirena. Aí, geralmente, é onde a gente percebe mais, né? E às vezes a gente até vê, muitos colegas não avisam isso para a paciente, né? Às vezes a paciente fica super chateada, fala assim, putz, eu não sabia, né? Que ia dar tanta acne, não sei o que, se eu soubesse não teria trocado. Eu acho que o gineco não pensa muito nesse lado, né? O dermato pensa mais nesse lado da... Muito, né? Eu acho que depende muito. Ó, a Kátia falou exatamente. A gente usa ciproterona ou drospirenona e troca pelo Mirena pode não ser uma boa escolha, exatamente. Não. Você tem que avisar o paciente, porque senão ele vai estranhar. Porque a pílula combinada, ela tem 2 coisas, né? Ela tem o androgênio, tem a progesterona, que tem ação antiandrogênica em geral, que a gente já acaba optando, né? E você tem o estrogênio, que aumenta o SHBG, que diminui o hormônio circulante livre. E aí você tirou o estrogênio, você diminui o HBG, você aumenta o hormônio circulante livre. E aí você ainda coloca uma progesterona que é mais androgênica do que a outra que ele já estava usando. Então aí já junta tudo e a paciente vai sentir diferença, né? Ó, tem uma pergunta aqui da Camila, que ela está falando assim. O que você acha da drospirenona? Que tem se tem menor risco de eventos tromboembólicos, que ela ouviu numa live, um dermato defendendo isso, e aí ela conversou com a colega GO que disse o contrário, né? Qual é a tua opinião, Dani? O que acontece? É a combinação bombástica de mais altas doses de estrogênio, então acima de 30, com a progesterona antiandrogênica. Sim. Teoricamente, os que são menos trombogênicos, claro, quando são progesteronas puras, ou quando você associar um levonorgestrel,
mas esses já são muito mais androgênicos. Alguém me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas é Exatamente. isso, geralmente esses hormônios mais androgênicos combinados com 20 microgramas que a gente tem normalmente nas pílulas, acaba tendo mais um efeito mais benéfico, menos trombogênico. Essas dosagens, o Diane 35, o Selene, que são com Sim. ciproterona, e o A cicloterona, Yasmin, né? A Vanessa até comentou aqui, né? Que a cicloterona exatamente. tem potencial trombogênico alto, né? Exatamente. A drospirenona também, mas o mais importante é a combinação das duas coisas, né? A combinação do estrogênio, que geralmente essas pílulas são com 35 Uhum. microgramas, mais a progesterona antiandrogênica. Aumenta, mas olha, como ginecologista, assim, eu já prescrevi muito. É muito difícil acontecer isso. Muito difícil. Eu acho que o mais importante, né, que a gente, como dermato, a gente tem que saber filtrar isso, né? Então, eu acho assim, você vai prescrever um anticoncepcional, né? Eu geralmente, vou ser bem sincera, raramente eu prescrevo sem pedir para passar no gineco, tá? Eu não Uhum. gosto de prescrever, prefiro que passe, né? Eu acho que tem que ter uma conversa, explicar, né? Ver se precisa mais alguma coisa. Mas se você for prescrever, que a minha conduta é essa, mas cada um tem a sua, eu acho que você precisa escolher uma história muito bem, né, Exato. muito boa do paciente, né? Se tem história familiar, se já teve algum, né, Pessoal. alguma história pessoal, né, de fenômeno tromboembólico. Acho que até examinar, às vezes você consegue, né, ver a paciente com varizes, etc. Sinais, Uhum. né, de insuficiência venosa. Então, acho que isso você já consegue ter uma noção até se a paciente tem indicação ou não já de uso do anticoncepcional, pensando por esse lado, né? Hoje as pacientes elas vêm muito com essa ideia, né? Houve um massacre muito grande na mídia da questão do aumento dos fenômenos tromboembólicos, que nem você falou, já Sim. prescreveu muito, né? E Diane nunca tive 35. problema. Inclusive, eu não sei se a gente era de uma, né? Talvez assim, quando mais nova, uma geração, quase todo mundo tomava Diane 35, né? Pois Então, é, e tudo bem, né? então agora existe essa questão, acho muito assim, né, colocada de uma forma meio tipo assim, é o vilão agora, né? O Uhum. bonzinho do momento é o DIU de cobre, né? Então existe muito essa questão de, às vezes até de modismo, né? Não tiro o mérito nem de um nem de outro, mas eu acho que Sim, cada um tem a sua indicação, né? Não tem paciente que realmente não tem necessidade de fazer nada de hormônio, né? E pode ser uma opção, o DIU, então eu acho que isso aí é uma questão que tem que ser muito bem avaliada e discutida. Eu acho que quando a gente divide responsabilidade com o colega, a gente sempre acaba tendo um resultado melhor, né? Um respaldo maior. com É a minha certeza. opinião. O que Eu mais, Dani? gosto, eu gosto muito do DIU como método contraceptivo. Claro que se eu estou pensando em inibir eixo hipotálamo, hipófise ovariana, eu não vou conseguir isso com um DIU de cobre, por exemplo, né? Mas nos casos que eu não preciso disso, que eu só quero uma anticoncepção e essa paciente vai fazer uso de alguma outra medicação, eu gosto muito do DIU de cobre. O único cuidado que a gente tem que ter é essa paciente já tem um fluxo menstrual muito grande Alto, né? e cólicas, Uhum. dismenorreia, porque pode aumentar, né? É bem Gosto do comum Mirena isso também. aumentar, né? Uma É. outra coisa é que às vezes a gente percebe muito que acontece, às vezes pacientes que têm ou eflúvio crônico, né? Ou às vezes até uma androgenética, que muitas vezes está usando, às vezes, o anticoncepcional, que atua como, né, auxiliar nesses casos. Às vezes a paciente troca para o DIU de cobre, e aí tem aquela baixa absurda, acaba, né, baixando ferritina, então às vezes dá uma piorada. E Uhum. às vezes tira o anticoncepcional que muitas vezes ajudava. Então é uma dica, às vezes até para o próprio ginecologista, que muitas vezes não é uma coisa que ele pergunta para a paciente, né? Se a paciente tem histórico de queda de cabelo, Não. aumento, E faz nem vai olhar a tratamento aí. ferritina. É muito comum, né? E a gente pega muito, às vezes, no consultório essa troca, né? E aí, às vezes, tem que pedir para o paciente voltar. Às vezes, a paciente botou o DIU e ela assim, precisa, às vezes, voltar com o anticoncepcional por esse motivo. Então, é uma coisa que eu acho que é uma dica que fica legal em relação a isso. Bom, mas a gente já está indo para o outro lado, né? Tá, vamos falar um pouco mais da acne, então, Dani. Que mais? Tratamentos, guidelines de tratamento, como que você trata, qual é a tua conduta pessoal, eu digo, né? Porque a gente sabe o Uhum. que tem
né, o que a gente tem já de tratamento, né, em literatura, mas como qual é a tua conduta, assim, de consultório? Você já, né, você começa só com os tratamentos tópicos, você gosta já de entrar com tratamento sistêmico, como que funciona para você isso no seu dia a dia? Eu acho o mais difícil é lidar com a expectativa, com a ansiedade da paciente, né? Que elas querem um negócio assim milagroso para ontem e nada é milagroso para ontem, né? Eu geralmente, se ela já precisa de uma anticoncepção, eu acabo usando uma pílula anticoncepcional. Uhum. Geralmente, com isso, espero 2, 3 meses, vai melhorar. Em geral, principalmente a acne grau 1, grau 2, a acne só inflamatória, ela tem um resultado muito bom só com anticoncepcional, né? E para paciente que não quer o hormônio? O hormônio. Se ela Porque isso usa é um comum em DIU, consultório, é, né? A paciente já tem DIU. Não, doutor, hormônio não, porque eu engordo, eu incho, me dá um monte de celulite, eu não quero. E aí, como eu, que você eu faz? gosto desculpa, da espironolactona. Aham. Eu prescrevo bastante, mas aí, como ela pode causar feminilização de feto masculino, então assim, a paciente tem que ter algum outro método contraceptivo. Aí eu Sim. gosto de prescrever em pacientes com DIU. Uhum, eu também. Eu prescrevo bastante para paciente com DIU. Mas eu ainda assim não acho que a espironolactona ela tem um controle bom, tá? E eu sei que, óbvio, a gente sabe que a isotretinoína, né, é um tratamento off-label para casos leves, Uhum. Casos mas leves, né? eu tenho muito assim paciente com histórico, né, aquele histórico recalcitrante, que vai, tratou, vai, tratou. Então, assim, eu normalmente acabo entrando com uma dose baixa de isotretinoína, tá? Quanto? 0,2, 0,3? Quanto você usa? Eu faço normalmente eu gosto muito de fazer 20 miligramas semana, né? Ah, Então tá, eu bem baixo. faço um comprimido por semana e acho que controla super pacientes assim que tem só essa acne da mulher adulta, que não é muito intensa. Uso durante um período, assim, às vezes até curto, não com o objetivo de tratar completamente, né? Até recentemente saiu alguns estudos já mostrando que realmente a isotretinoína em dose, né, bem menor do que se imaginava, de dose total, ela tem um efeito sim, né? Sim, E sim. muito bom. Então, a minha conduta, às vezes, é entrar com uma dose baixa de isotretinoína, claro, né? A paciente estando com anticoncepção, todos aqueles cuidados normais. Eu acho que é uma dose que a gente tem pouco efeito colateral, né? Ajuda a controlar muito bem a acne, né? Então, às vezes, eu uso por um período, lá 6 meses, daí interrompo, daqui a pouco, se precisar, uso de novo. Eu acho que diminui a sensibilidade de pele, né? Hum, Então, assim, efeitos colaterais como, tipo, melasma, às vezes a paciente já tiver tendência, né? O ressecamento, aqui a gente, no inverno é frio, então os pacientes têm muito problema com atopia, né? A pele do corpo fica uhum. muito ressecada e gosto, tá? Então, assim, é uma conduta pessoal, né? Faço bastante, fora que a gente sabe que tem um benefício na questão também de rejuvenescimento. Rejuvenescimento. É, então, eu faço bastante, né? Gosto disso. Então, assim, para consultório, eu acho que as pacientes. Às vezes a gente sabe que tem muita coisa que está no guideline, mas que não, na prática do dia a dia é um pouquinho diferente, né? O paciente quer um resultado mais objetivo. Porque eu acho que os pacientes eles têm muita dificuldade, às vezes, de usar o retinóide assim, contínuo, né? Ele acaba irritando um pouco, né? Isso. Então, por exemplo, aqui a gente tem muito fototipo baixo, né? Então, fototipo baixo, para ficar usando retinóide, o paciente tem rosácea, piora a rosácea, né? Pele sensível, né? Pele Acaba. sensível, e o pessoal também, eu acho que tem muita questão assim, depende do tipo de público que você lida muito, então no consultório dos meus pacientes, não, a maioria não quer ficar descamando, tem um monte de evento social, não quer de jeito nenhum. Então isso é um limitador, porque às vezes você passa o tópico, mas a pessoa não consegue usar, não usa. Ou não consegue ou não usa, E o né? peróxido de benzoíla? Qual que é a sua experiência para mulher adulta? Que, assim, em adolescente eu vejo que até eles conseguem levar bem, mas em mulher adulta parece que acaba tendo mais irritação. Você percebe Irrita isso mais também? também. Se for uma pele bem oleosa, eu acho que não irrita. Se for uma pele assim, só com acne, mas a pele em si não é aquela pele toda oleosa, eu acho que aí ela irrita bastante, principalmente os fototipos baixos que eu tenho aqui. Uhum.
né? Então, também não consigo nem o ácido azelaico, muitas vezes, e nem o peróxido. E aí eu gosto muito do peróxido para usar para paciente nas regiões onde ela tem a acne em atividade. Eu peço para Ah, você usar faz só 2 vezes ao localizada. dia, só naquela área. E aí eu acho que até funciona bem. Só que o peróxido também tem a questão de sujar a roupa, né? Então, assim, isso é complicado, né? Você bota Tem uma que roupa avisar, a boa, fronha velha, né? e às vezes você bota uma roupa boa e mancha aquela sua roupa maravilhosa. As pacientes ficam mega irritadas com isso. Então, também é um produto. Então, muitas vezes o que eu uso, apesar de não ser escolha, é um glicólico, né? Então, eu gosto de usar o glicólico, assim, para ajudar a dar um controle na oleosidade. E Para aí, gestantes também, né? para gestantes, isso é uma excelente opção, né? Assim como o ácido azelaico, que é liberado para Azelaico. gestantes, o azelã, né? Mas o azelã, às vezes, ele pinica, né? Então, demora, às vezes, até a pessoa acostumar a usar, né? Uma dica, o azelã, para não pinicar, a pessoa tem que secar muito bem a pele antes de aplicar. Então, às vezes, a pessoa lava o rosto e já aplica o azelã sem secar. Tem que secar muito bem, é uma das dicas para pinicar menos. E daí eu entro com... Às vezes eu gosto de usar, tipo, a Dafaleno uma, 2 vezes na semana. Que daí eu acho que dá uma contrabalanceada. Quando o paciente não tem compromisso, né? Quando a pessoa... o final de semana se for ficar em casa, agora tá mais fácil. E aí a Sempre. gente consegue fazer dessa forma, né? E uma outra coisa também que eu acho que é legal, que até agora a gente, né, eu lembrei disso, quarentena, que até acho que a Úrsula comentou antes, a questão da máscara, né? A máscara que a gente está Piora vendo tudo, agora, né? né? Que é eu acho que o principal agora, né? Que o pessoal tá vendo aí bastante essa questão de acne, né? Pelo uso da máscara. E aí, qual é a conduta, Dani? O que você tem feito para isso? Geralmente parecido com o que eu faço. Eu tenho usado muito agora o Gramacin, que eu acho que ele acaba dando menos irritação do que um peróxido de benzoíla, então eu gosto porque é ainda uma acne inflamatória, um grau 2 leve, mais esparsa, então eu acabo não fazendo nada via oral. Eu tento usar tratamento tópico. Eu também E tenho aí, usado o tratamento tópico. Gosto muito do Gramacin também. Acho ele uma opção bem legal. e E você já usou o Comedomed? Ele é novo da Avene. É, da não Avene. usei ainda, para falar a verdade. Você já usou? Eu prescrevi para uma paciente, ainda não tive um retorno, mas o que eu achei interessante é o mecanismo de ação dele, que fala que ele impede a proliferação, a hiperqueratinização do folículo, então você impede a obstrução folicular. Eles falam que seria similar a uma isotretinoína, só que de forma Só que localizada. localizado. Eu achei a proposta bem interessante, é bem novo o produto. Eu Não, acabei de prescrever para testar também. não usei Mas é uma ainda. curiosidade. Olha só, vamos ver o que o pessoal está falando. Eu tive trombose cerebral por Nuvaring. Nuvaring é alta também a dosagem, né? Um Ele pouquinho. é vaginal, né? Um anel Sim. vaginal, e ele tem uma ação leve androgênica. E teoricamente você não tem a passagem hepática, né? Então você teria menos risco trombogênico do que um anticoncepcional via oral que você tomasse. Provavelmente ela deve ter alguma alteração genética mesmo, algum distúrbio de coagulação, né? Você tem Pode. alguma coisa? Um fator 5 de Leiden, alguma dose baixa? Silveratacana não aumenta tanto sangramento, cólicas melhor que somente o de cobre, sim, é uma opção também. E sem hormônio, opção para as pacientes não querem nada hormonal. Mas nenhum de ultrataque, vamos ver o que tá. Dieldactona é uma Dose baixa no ótima. ringue. Espironolactona por quanto tempo, Dani, você usa? Nossa, bastante. Tem que usar Eu pelo menos também. uns 6 meses, né? Não dá para usar Na menos. verdade, eu não deixo de usar, não, tá? A E uma Karina tá coisa que eu perguntando faço, sobre assim, eu pulsoterapia com prefiro. azitromicina. Eu não uso muito, não, tá? O quê? A pulsoterapia com Ah, azitromicina. ácitro a gente acaba deixando mais para outras doenças, né? O que que você Isso. gosta? Eu uso a limeciclina, Eu também uso tetralizal. muito tetralizal, né? E a gente sabe, até pelos estudos que tem, que é a melhor, né? A tetraciclina e os derivados são as melhores opções.
né? A gente tem também a Doxy, que é uma opção muito boa para acne, né? Que também seria uma opção. Também. Claro que nos pacientes, né? Se for gestante e você precisar fazer alguma coisa via oral, aí você não pode, né? Daí vai usar etiarato de eritromicina, né? E eu particularmente tenho usado cada vez menos a azitromicina para esse objetivo. Eu acho que ela assim não cumpre muito o que a gente, né, gostaria. Na verdade, o que eu faço, às vezes, é, por exemplo, um paciente, vai começar mais o tretinoína, eu vejo que tem bastante pústula ali, né? Como a gente evita de fazer tetra com a ISO, aí eu, às vezes, faço o pulso junto, para poder já fazer junto, né? E começar a ISO, mas, se não, eu não uso, não. Normalmente, não. Já usei muito, mas hoje não é mais minha opção, já faz bastante tempo. Eu já prefiro ir para o tetralizal mesmo, a limeciclina. A Kátia está falando que alguns trabalhos mostram mais risco de trombose com anel. E eles explicam o porquê, Kátia? Porque, em teoria, você tem essa não passagem hepática, né? Você impede a primeira passagem hepática, porque você tem uma... Não é oral. E, em teoria, o androgênio, ele não é anti-androgênico. Oh, meu Deus. A progesterona não tem essa ação anti-androgênica, né? Eu já tinha ouvido alguma coisa, eu achei que era pela dose, mas então é por isso que já deve ser pelo tipo, né? Não sei. Qual o nome do dermocosmético da Vene que você falou, Dani? Comedomed. Tá. E Darroactine já recomendaram? Sim, eu uso, né? Mas aí é mais um cosmético, né, gente? Não teria tanto a função de tratamento. Uma coisa que eu acho que é legal a gente falar também é a questão dos antibióticos tópicos, né? Então, hoje, a gente tem muito a questão da não recomendação de uso do antibiótico tópico isolado, tá? Então, é proscrito, na verdade, você usar o antibiótico tópico puro, né? Então, ou geralmente ele vai estar junto com o retinoide, ou ele vai estar junto com o peróxido de benzoíla, né? De uma forma em geral. Acho que é o ideal, né? Que você use por pouco tempo, né? Lembrando que é para usar há pouquíssimo tempo. A gente está até com dificuldade, né? Agora quase nem tem mais antibiótico tópico. Ninguém mais quer produzir antibiótico tópico, né? Está até mais difícil de encontrar alguns produtos assim, a gente vê. O pessoal, a questão do cosmético, eu acho que é o seguinte, lógico que a gente precisa de um excelente skincare para esse paciente voltado para esse tipo de pele, né? Mas muitas vezes o que a gente vê é que às vezes a preocupação, né, como a gente já falou, a questão da barreira cutânea, é basicamente você tirar muito essa barreira cutânea, né? E às vezes o uso excessivo de, né, sabonetes para pele oleosa, etc. A gente sabe que isso às vezes pode dar até um rebote. Então eu acho que é de fundamental importância, além de você ter, na verdade, hoje, né, a recomendação é que se use até sabonetes, intercale, né, sabonetes que você tenha até menos agressão, né? Então é importante frisar, não usar muito, 2 vezes ao dia, o ideal. Exato, lavar o rosto. Lavar o rosto, né? E aí você ter hidratantes, né, para recuperar essa barreira cutânea, que tem um efeito, né, de diminuição da oleosidade. Tá? Que é um outro mito, né? As pessoas não usam hidratante porque acham que a pele vai ficar oleosa. Exatamente. Então é muito importante usar, por exemplo, então assim, vai usar o retinoide, né, o retinoide à noite. De manhã tem que ter o hidratante para compensar isso. Porque senão, como eu falei, vai piorar a barreira cutânea e você vai ter uma piora consequente disso, né, da acne. Então, e o paciente também não vai conseguir aderir bem ao tratamento. Então, isso é fundamental. Uma outra coisa que eu acho que... O pessoal perguntou aqui, Dani, só para você repetir, quais exames que você costuma pedir, tá? Eu peço a testosterona total, testosterona livre, o SHBG, que é a proteína carreadora. E o S10 raramente você não pede, sulfato de deidro, só o sulfato, eu não peço o DHEA, que geralmente ele é mais instável, você não consegue... não é tão confiável, né? Não. Tem gente que pede androstenediona, eu não peço normalmente.
Os Eu guidelines não falam de pedir, não. Eu até estava dando uma não. revisada sobre isso, né? Sobre algumas coisinhas, e eles não falam nada sobre Eu pedir. vejo isso mais em congresso de dermatologia. Os dermatos gostam muito de pedir a androstenediona. E eu sempre aprendi que androstenediona, deidroep, eles são exames muito instáveis, você não consegue ter dosagens fiéis. Mesmo a testosterona, né, tem que tomar muito cuidado com o tipo de exame que é feito, mas eles acabam sendo mais fidedignos do que androstenediona e deidroep. Então eu peço sulfato, testo total, testo livre e SHBG. Acabo Eu não peço pedindo muito também. LH e FSH também, porque ele não entra em critério diagnóstico, ele é só um. Ele pode ajudar, mas nem sempre. Às vezes eu peço, mas não sempre. E quando a paciente está em amenorreia também, eu sempre tento descobrir se ela tem descarga papilar, se tem secreção tipo leite, porque aí eu gosto de pedir uma prolactina. Em casos de amenorreia, em diminuição de libido, eu coloco a prolactina também, mas não sempre. Uhum. Eu também vou mais ou menos por essa sua linha. Né? Lembrando, gente, a gente já falou, mas vou repetir de novo, né? Data para pedir do primeiro ao quinto dia do ciclo e de manhã cedo, né? Entre 8 e 10 da manhã, o período ideal. Que hidratante vocês gostam para pele oleosa acneica? Ah, tem tanto, gente. Pois é. Do próprio, a gente, ó, que eu gosto, assim, que eu uso muito. Eu gosto muito do Sebium da Bioderma, tá, gente? Não tenho conflito de interesse nenhum, tá? Com o que eu tô falando, tá? Eu Nutel. prefiro, eu prefiro usar mais coisas assim voltado para pele acneica, tá? Então eu normalmente acabo optando por esses produtos que já são voltados para isso. Então eu gosto muito do SEB, né? O Power Refiner é um dos que eu mais prescrevo para esse objetivo. Os próprios Dactine também a gente tem hidratante deles. Eu geralmente acabo escolhendo uma linha que é mais voltado para pele oleosa. Eu acho que às vezes a gente usa. O Physiogel Serum, acho que é um bom produto também. Uhum. O Nutrel e o Mineral, eu acho que depende muito. Se a pessoa está usando um retinoide mais forte, realmente a pele está mais ressecada, sim. Senão eu tenho um pouquinho de dificuldade com eles, às vezes. Não é todo paciente que fica com a pele legal. E às vezes o paciente já. Como a gente está falando muito de mulher adulta, né? Eu acabo optando, às vezes, por uma vitamina C, que também vai ter a função, às vezes, de hidratar. Né? Uhum. Então, a paciente já quer alguma coisa, né, que tenha um efeito de prevenção, e aí eu acabo optando, apesar de a gente saber que não é uma composição, assim, uma vitamina C concentração tão alta, mas, por exemplo, eu adoro o IVC da Mantecorp, porque ele é gelzinho. Então, a paciente que tem acne, Textura, ela né? consegue usar muito bem, né? Então, é um produto que eu acabo gostando bastante de utilizar. O que mais, Dani? Eu tô até olhando aqui nas minhas anotações, tinha tanta coisa. Ah, lembrei. Tá, vamos falar um pouquinho aqui o final. E aí? E os tratamentos de consultório? Você faz, não faz? O que você acha? Tratamento? De consultório, encaminha para limpeza de pele, faz LED, laser, drug delivery. O que a gente pode fazer? Nossa, tem muita coisa, né? Sim. Eu encaminho para limpeza de pele, principalmente quando tem muito comedão. E Sim, você? eu também, sempre. Adoro, né? Acho que funciona super bem e acho fundamental, até porque no dia a dia as pessoas não cuidam da forma que elas deveriam. Não é todo mundo que tem tempo de ter aquele skincare maravilhoso, cuidar, esfoliar e etc, limpar toda a maquiagem todo dia super bem, tá? E que mais? Eu gosto muito de fazer LED, né? Então, geralmente eu faço eu encaminho para limpeza de pele com LED Uhum. que a gente faz na clínica. Gosto muito de fazer laser associado a peeling, tá? Então Luz pulsada. a gente tem fotona, então eu, na verdade, eu acabo usando o ND-YAG, né? E Uhum. ele tem né? Ele é muito bom para acne, eu gosto, né? Acho que funciona legal. Associo com peeling, acho que o resultado é melhor e dá aquela secada na pele, tá? Então é um procedimento que eu gosto, apesar de a gente saber que não tem nenhuma evidência científica mega, né, embasada disso, mas eu acho que na prática de consultório, não só minha, como a maioria dos colegas, a gente vê que tem um resultado bom. Luz pulsada, né, eu acho que é uma opção legal também, principalmente se você tem
né, aquelas lesões mais avermelhadas, então a gente consegue tirar, né, aquele eritema. Sim. Que Eu gosto mais? do peeling de Gersner. Para os Eu, réis mortais, que não tem muita opção, que não tem um é, LED, alguma coisa assim, eu acho que ele dá uma boa secada. eu uso Gersner, salicílico e retinóico, né? Então, Salicílico é geralmente, muito bom também. eu gosto salicílico, onde tem acne em atividade, e o Uhum. Gersner, uma camada, duas de Gersner e o E retinóico por depois um cima. retinóico por cima, que aí ele já vai ajudar na discromia, né? Na Exatamente. hipercromia da acne, Né? de... Então, acho que é um tratamento que dá para fazer aí 3, né, 4, 6 sessões, né, cada uma vez por mês ou a cada 20 dias, acho que é uma opção bem legal. E se você tiver algum tipo de tecnologia, associe. Hoje, agora, a gente tem também uma opção muito boa, principalmente as pacientes que têm pele oleosa, queixam muito de poros abertos, que é o microagulhamento, a radiofrequência microagulhada. microagulhada. Eu acho que é excelente para fechar poros, funciona super bem, né? Para quem tem cicatriz de acne também, clareia, né? Dá para associar com ativos. Agora a gente tem aqueles ativos novos, os skin Os skin savers, savers, né? que tem para acne também, para fazer Você já crescer. usou? Já Esse eu usei, nunca usei, já? É tá? bom? Você gostou? Muito legal, tô gostando. Como não usei, eu usei mais o para hipercromia, né? Até O por ser outra área Clarify, muito, né? o Clarify. Mas agora já usei recentemente, acho que é super bom, tá? Que mais? Quem tem melasma associado pode também fazer fotona? Então, é o seguinte, o fotona, ele não é proscrito para quem tem melasma. Ele não Uhum. trata o melasma, tá? Então, quer dizer, a não ser que você vá usar o protocolo para melasma, que é para tirar os vasos, né? Mas se for, vamos dizer, para o protocolo de rejuvenescimento, aí a gente pode utilizar sim, tá? Não tem problema, eu uso na maioria dos pacientes, só que daí eu sempre associo com peeling, tá? Eu nunca. Uhum. Daí eu sempre faço, por exemplo, paciente tem melasma, eu associo drug delivery, clareador e faço peeling de retinóico junto. Se a paciente não quiser descamar, daí eu não faço fotona nela, porque daí eu acho que precisa. A Kátia está perguntando, e na gestante, se pode fazer procedimento? Ai, gestante é difícil, né? Tudo é Kátia, difícil. só LED, né? Mas Um o peeling de laser glicólico, é. mandélico poderia fazer também, né? Mas eu E, não acho eles tão fantásticos para é, acne. Não sei sua e laser opinião. também, né? Laser que não dói também não teria problema, né? O problema é a questão de dor. Mas o laser em si, se você fizer, por exemplo, um fotônio da vida que para acne, protocolo de acne não dói absolutamente nada, quase, né? Então, assim, poderia fazer, tá? Acho Não que a teria. gente só fica com receio de fazer É, alguma coisa em gestante, depois acontece qualquer coisa aleatória e aí a culpa é sempre do laser, do procedimento, né? laser que switch e laser e assim, NDIAG eu não tenho muito problema em fazer. Outras coisas eu não faço, tá? Uhum. E quando pode fazer? A partir de quando fazer no puerpério? A partir de quando no puerpério? Amamentação, Daí a esperar a amamentação. amamentação depende muito, né? Então Uhum. tem algumas coisas que eu acho que depende muito da opinião do. Até às vezes a gente tem que dividir um pouco a responsabilidade, pediatra, obstetra, né? Na minha opinião, tem muito pouca relação. Zero. É, Laser poderia fazer, né? Por exemplo, uma luz pulsada, sim. um laser, zero problemas, né? Mas tem gente que fala, por exemplo, assim, que o fato de sentir dor, etc., poderia desencadear uma diminuição da produção de leite. Mas, gente, são tantos fatores Mas acho relacionados que a dor a. maior é você se olhar no espelho e ver um monte de espinha, não é? Exatamente. Eu faço muito, eu sempre fiz, nunca tive nenhuma complicação, nenhum problema em relação a isso, né? Eu acho que uma coisa que é importante ver, se a mulher ela ainda não tem bastante hipercromia, né? Então, às vezes, por exemplo, a gestante desenvolveu linha nigra importante, ou fez melasma, aí às vezes tem que esperar um tempo, porque a pele pode ainda estar muito reativa e acabar fazendo hiperpigmentação, né? Então, é um cuidado que eu acho que a gente tem que Uhum, ter. sim, sim. E tudo que a gente vá ter absorção, né? Então, assim, eu evito, claro, de fazer procedimentos que eu imagine assim, pode ter uma complicação e vai ter que tomar tal medicamento. Aí eu evito de fazer coisas muito invasivas se tiver em aleitamento, porque eu sei que, né, ou assim, fazer procedimentos que você não precisa usar
dose alta de anestésico De tópico, por exemplo, coisas assim. Mas, em geral, faço e zero problemas. E Estão estão pedindo para pedindo de repetir os novo os exames. exames hormonais. Fala Testo aí de total e novo. livre, SHBG e sulfato de dehidroepiandrosterona, SDHEA. Gente, tá super legal, né? Mas a gente vai ter que acabar, É, tá? Já agora tá já. quase acabando. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, espero que a gente possa ter esclarecido. Acho que a gente falou tudo, né, Dani? Faltou mais alguma coisa aí? Eu acho que Eu não. estou olhando aqui. No Ah, nosso gente, roteiro. lembrei aqui que eu queria falar para vocês uma coisa que eu anotei aqui, tá? Falando que é uma coisa que a gente estava falando lá da questão do estresse, né? Que eu achei muito interessante, que eu não lembrava disso, não sei. Que é a questão de que a nossa glândula sebácea hoje é considerada um órgão neuroendócrino, né? E a própria Uhum. glândula, ela secreta alguns hormônios, né? E muitas vezes até relacionado ao estresse, por isso tem a ver também com tabagismo, etc., que vão, na verdade, estar relacionados a essa piora da acne, tá? Então, é aquela história da bola de neve, né? Uma coisa puxa a outra. Então, às vezes, a gente está pensando que a gente está lidando só com a questão hormonal, ginecológica, né? Muitas vezes não é só isso, tá? Tem N outros fatores envolvidos. E outra coisa que várias dessas, né, vitamina D, hoje é considerado uma outra, né, influencia na qualidade do sebo também, a própria histamina, então, às vezes, situações que você tem liberação maior de histamina também pode estar relacionado a isso. E é uma coisa que eu acho que a gente quase não escuta falar, né? Então, eu acho que é uma coisa sempre para pesquisar, às vezes o paciente está ou deficiência de vitamina D, ou às vezes tem um processo alérgico mais importante, muitas vezes pode ter relação com isso, tá? Acho que era isso, né, Dani? Lembra mais alguma coisa importante? Acho que não. Então tá bom. Espero que a gente possa ter ajudado, gente. Vamos salvar sim, pode deixar. Beijo grande. Vou tentar aqui. Tchau, muito Salva obrigada. sim, senão o pessoal vai brigar com você. Vou tentar salvar aqui. Beijo. Tchau, tchau, boa Tchau. noite.